Olá, segundo ano AFD e segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Nos dois vídeos anteriores falei sobre o contexto histórico, situação econômica, diferença entre a educação infantil da classe alta e mencionei também, já mencionado em texto, que a preocupação maior desse tipo de educação, da educação infantil, era mais o cuidado, um espaço onde deixar as crianças enquanto as mães trabalham. Hoje eu vou comentar com vocês, e vou comentar bem comentado, que o nosso decreto, que de certa forma iria orientar a educação nacional, educação infantil principalmente, até a LDB de 61. A LDB, vocês já viram em OTP no primeiro, então eu não vou retomar isso, vamos manter um distanciamento, porque nós temos vários autores para trabalhar nessa disciplina. E é necessário fazer esse corte. Então, às vezes, nós entramos um pouco na lei para citar ela, mas não abordamos plenamente. Na educação infantil, teve um decreto que ali sim começou a ser especificado na legislação. O decreto é de 1947. Ele veio para substituir as ideias da reforma Leôncio de Carvalho, Então, ele, de certa forma, trouxe as diretrizes do que seria o nosso trabalho enquanto educador na educação infantil, nível primário. Eu vou comentar com vocês, Vou ler e comentar alguns artigos, fiz uma resenha desses artigos, até para que vocês possam conhecer as nomenclaturas. Acho que nos 3 próximos vídeos dá para comentar tranquilamente, para fechar como sendo o nosso conteúdo do trimestre, e aí acredito que fique muito pouca coisa para trabalhar nesse trimestre, e já podemos entrar nos autores, nas questões, como que eu posso explicar para vocês, nos conteúdos transversais que fazem parte do nosso currículo: gênero, diversidade, inclusão. Em relação à educação infantil, nós temos todos esses conteúdos, conforme está lá em planejamento e conforme a diretriz da disciplina, que eu também disponibilizei para vocês. O decreto é o 17698 de 47, Reforma do ensino primário e secundário. Então, de 1947 em diante, nós teríamos uma nova visão de como seria o ensino no Brasil. Vale eu fazer alguns apontamentos aqui, bem breves, só para situar vocês. Então, a tentativa de reforma de Leôncio de Carvalho, de 1878, ela, como vocês sabem, o Brasil, depois de 1870, passou por vários períodos na história que dificultaram qualquer pensamento para além do campo político, Então, para você ter uma educação de qualidade no país, precisa-se de financiamento, de um estudo, de um cuidado, de uma formação eficiente de professores. Então, a estabilidade econômica também, ela é fundamental. Não adianta eu achar que eu vou ter uma educação se o Estado não estiver articulado. Com a República, com a transição da monarquia para a República, anteriormente com a questão da escravidão também, a abolição legal da escravatura em 88. Então são questões que deixaram eco na sociedade e que precisavam ser conduzidas. E aí você percebe-se o mundo inteiro entra na guerra, de 1914 até antes de 1914, alguns conflitos. O Brasil teve vários conflitos aí de tentativa de se libertar do domínio nacional. Alguns não queriam pagar imposto, rincões não queriam participar desse acordo, Acordo Rio-São Paulo, aí, que foi a República do Café com Leite. Então, até a década de 30, muito pouca coisa aconteceu. Claro que se nós formos situar historicamente, vamos encontrar várias iniciativas ali dignas de louvor. Mas a nível nacional, se você pegar de 1880 até 1930, são poucas coisas, poucos avanços. Primeiro, a centralização do poder ali nas mãos do imperador. Depois da saída do imperador,
o domínio dos generais que assumiram o poder até 1894. Aí você vê uma transição entre São Paulo e Minas Gerais e disputas de poder. Quando chega em 1930, toda a Revolução de 30, os golpes de Estado do varguismo, algumas considerações favoráveis, outras não, até que em 1947, já sobre o governo do Eurico Dutra, nós temos a aprovação desse decreto. Então por que nós demos esse salto de 1848 para 1947? Porque em relação aos avanços na educação geral, vocês já vão ter em outra disciplina, que é em OTP, comigo mesmo. Por isso que nós já pulamos direto para 1947 e depois já explicaremos o contexto da educação infantil e os autores que influenciaram. Vamos lá então? Até o artigo 50 desse decreto, o que nós temos basicamente? Até o artigo 50 nós temos as questões organizacionais. Quem cabe ao quê? Quem vai organizar? Qual que é o papel do professor? Como que o professor deve ser contratado? É o 17.698. Então assim, havia a permissão para você elaborar, fazer uma escola por conta própria. Você podia, desde que fosse submetido ao Ministério da Educação, entre outras coisas. Tinha que ter uma idoneidade moral para poder dar aula, não era simplesmente ir lá e dar aula. Tinha que ter cursado pelo menos no primário. Então tinha pessoa que estudava 5 anos aí, o equivalente a Lei 4.024 mudou. Mas assim, equivalente ao ensino primário, já ia assumir a docência em sala de aula. As exigências eram mínimas, faltavam profissionais. E a outra questão é o valor, né? A docência não pagava quase nada. Se você pegar ainda na década de 80, 90 aqui, no início de 90, educação infantil, era raro quem recebia um salário mínimo, né? Então essas questões de formação, de ideal, de convenções, não existia uma base. A base iria surgir em 61 com a nossa primeira LDB. Por isso o ensino ficou muito esparso, muito abandonado. Ali no artigo 52, o que nós temos de avanço? A seção 5, artigo 52, eu vou mandar essa resenha em anexo, com os artigos mesmo, para ficar mais fácil. O que modifica? Modifica que havia agora 2 preocupações extras. A primeira preocupação, ver se as crianças possuem algum tipo de doença, se os pais são capacitados para educar essa criança. Aí o ensino científico ele começa a tomar lugar do senso comum. Ou seja, se o pai educa a criança por meio de uma ação indevida ali, ou se tem um descuido com a criança, caberia ao professor e a escola em si fazer formação para os pais também, para que os pais entendessem esse processo de educação, embora na prática fosse bem complicado. E a preocupação com educar, né? Não era só mais cuidar, ensinar e educar. E também ensinar a criança para que ela transformasse o seu ambiente doméstico. Percebem que é uma educação, ela não está dissociada da casa de forma alguma. A educação ela é um processo que ela ocorre na escola e na casa. Embora você escuta hoje, meu papel não é educar, meu papel não é fazer tal coisa, não tem como dissociar. É evidente que existem coisas que são específicas de professor, específicas do pai, mas você dissociar um ato do outro é muito complexo. E na educação infantil especificamente, né? Não estou falando aqui de ensino, educação fundamental, hoje fundamental, né? E ensino médio. Aí é outra questão e cabe discussão. Mas para a educação infantil, a educação ela não pode ser separada se é do professor ou se é do pai. Ambos têm essa obrigação, certo? Não sei se eu me faço entender. Você pode questionar se é papel do professor orientar, dar valores morais para um aluno, valores de educação. Aí é questionável, entra num debate muito amplo. Mas na educação infantil não deve haver questionamentos. Afinal, a criança ela está se construindo tanto na escola como na casa. As regras que valem na escola têm que ser efetivadas, né? Eu acho que finalizamos essa parte em relação a educar.
No título 3, né, nas escolas maternais, ali tem uma divisão ainda, principalmente para receber a questão dos filhos de operários, e que ainda continuavam sendo criadas junto a estabelecimentos de fábricas. Se você emprega uma mãe que tem uma criança pequena, necessariamente, dependendo do número de crianças, você vai ter que ter uma fábrica, uma creche do lado. Mais uma questão: vou deixar de empregar a mãe, então, para evitar esse gasto? Como que vai ser? O governo vai auxiliar? Então, tudo isso foi sendo articulado, né? E o objetivo das escolas maternais, artigo 130, estou lendo, tá? Oferecer às crianças na primeira infância oportunidade para desenvolvimento harmônico. E ali, organização de atividades lúdicas, a linha A, utilização do interesse do aluno, que isso aí vem da escola nova, organização das séries, manipulação, construção, expressão, a linha D, sequência sistemática de atividades lúdicas, e pelo treino específico que resulte aos alunos aquisição de hábitos de higiene. Então a preocupação é o cuidado, sim, mas entra também um ensino que vai partir já, a ideia do centro de interesse começava a surgir, apesar de ser muito incipiente ainda. Tranquilo? Voltaremos no próximo vídeo para falar um pouco mais sobre capítulo 2, Jardins da Infância e suas características.